Meus amados, a graça e a paz, bom dia. Nós somos gratos a Deus pela noite em que Ele nos concedeu e nós glorificamos a Ele por este dia tão bonito que Ele nos concedeu. Foi o Senhor que fez e alegremos-nos neste dia, porque foi o Senhor que o criou. Meus amados, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, cuidando da sua família. Meus amados, se você puder, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Toque aí no sino, se for possível, deixe o seu comentário, mande uma palavra assim, mande a sua crítica, vai me ajudar bastante, combinado? Mas, meus amados, que o bendito Deus esteja abençoando a sua família, abençoando todos os seus empreendimentos para a glória de Deus. Eu convido aos amados para nós lermos a palavra de Deus em um texto bastante conhecido. Já muitos grandes pregadores já falaram desse texto, mas esse texto é a palavra de Deus. E esta palavra, ela é a palavra que transforma. Ela é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida espiritual. E nós deveremos nos alimentarmos desta palavra. Daí então, porque a própria palavra diz que a palavra é viva e eficaz. E é a palavra inerrante. O maior livro do mundo, o livro mais lido do mundo e mais antigo, por sinal, é a Bíblia Sagrada. E eu convido a você, meu amado, para você estar lendo a Bíblia. Reúna-se aí a sua família, forma aí um grupo aí na sua casa, quem sabe aí no seu condomínio, aí na empresa onde você trabalha, na hora do almoço, do intervalo, e leia um versículo da palavra de Deus. Leia a Bíblia porque nós precisamos ler. Precisamos examinar as Escrituras, porque, meus queridos, cada dia que se passa, a Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. E a Bíblia nos relata que cada dia que vai se passando, as coisas podemos usar um termo assim, o funil vai estreitando, vai apertando. Então, cada dia, as coisas estão ficando mais tenebrosas. Os homens são mais desobedientes. O ser humano, o pecado tem se alastrado grandemente na face da terra, mas há uma saída. E a saída é Jesus Cristo. Você lê a Bíblia vai lhe transformar, com certeza, porque é a palavra de Deus, e você vai descobrir algo interessante para a sua vida. Amém? Mas, meus queridos, eu vos convido para nós lermos lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo de número 1 em diante. Diz assim o apóstolo João: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se o Espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessar a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Meus queridos, nós estamos diante de um texto, um contexto muito favorável a mim e a você, quando o apóstolo diz: amados, não dê crédito a qualquer espírito.
mas antes provai se o Espírito procede de Deus. Meu querido, como é que nós vamos provar, saber que esse Espírito vem de Deus? Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que o Espírito testifica o Espírito. Ou o Espírito, ele confirma se o Espírito é de Deus. E para que haja essa confirmação que o Espírito é de Deus, é necessário que a gente faça o que eu lhe falei. Antes, lê a Bíblia. Examinais as Escrituras. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, no versículo 29, Jesus diz assim: errais muito, não conhecendo as Escrituras, nem o poder que nela há. Então, quando João escreve aqui, João diz: amados, não decreto a qualquer espírito, antes provai se o Espírito procede de Deus. Então, nós vamos conhecer esse Espírito através da leitura da Bíblia, através da nossa intimidade com Deus. Um exemplo, você tem um amigo muito íntimo, você tem uma amiga muito íntima. Você conta toda a sua vida, todos os seus segredos para o seu amigo, conta todos os seus segredos, toda a sua vida para a sua amiga. Se a sua amiga for fiel a você, ela pode guardar esse segredo, mas no caso contrário, ela não vai guardar. Então, é aqui quando diz, provai, vê se o Espírito é de Deus. Eu falei, fiz uma ilustração, quando você conta para a sua amiga a sua vida, você acredita na personalidade da sua amiga, no caráter da sua amiga, você sabe que você passando vai ficar entre ela e você, que é muito difícil. Mas a Bíblia diz aqui que nós precisamos ver se o Espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. E esse falso profeta, ele é enganador, ele é traidor, ele é mentiroso. A Bíblia já fala, os falsos profetas. Esse falso profeta, ele se apresenta diante de uma comunidade, podemos dizer assim, um grupo assim de pessoas, e ele se apresenta ser uma pessoa ilustre. Mas você vai vendo com os dias, se você pode testificar o Espírito, a princípio, você vai entender que o Espírito pelos quais aquele profeta está profetizando é mentira. Mas para isso é preciso que nós entendamos o mistério do Espírito Santo de Deus. Espírito com letra, com E maiúsculo. Esse Espírito é o Espírito Santo. O Espírito com letra minúscula, com E minúsculo, ele não é o Espírito Santo. E a gente precisa entender qual é o Espírito. E a Bíblia diz que os falsos profetas, eles saem pelo mundo afora enganando. Esse falso profeta, ele chega em um determinado lugar, por exemplo, aí na sua cidade onde você mora, quem sabe aí no seu bairro, aí aparece aí um homem fazendo milagre, curando, expulsando demônio, falando línguas diferentes, se arrepiando, tremendo, mudando a voz. Corra dele. Esse é o homem enganador. É esse que saiu no mundo afora. E a palavra diz aqui no versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. É onde você vai conhecer o Espírito de Deus. Mas para você conhecer se o Espírito é de Deus, você tem que ler a Bíblia.
tem que unir-se a uma escola bíblica dominical, a um grupo, e faça aí aquele grupo aí e comece a ler a Bíblia, que você vai descobrir coisas extraordárias para a sua vida. E essa palavra, ela vai transformar a tua vida, com certeza. Então você passa a conhecer o Espírito, se é de Deus ou não. E aqui o versículo, e Deus diz assim: todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A Bíblia diz lá em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Está entendendo, meus queridos? Mas no versículo 3 a palavra diz assim: todo espírito que não confessar que Jesus Cristo, que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse espírito é o anticristo. Eita, meu querido, gostaria muito de ter tempo para falar desse anticristo. O anticristo, ele já se levantou, ele está no meio de nós. Ele vai surgir de um homem. Eu não sei quem, não posso dizer o nome do homem, porque eu não tenho confirmação disso aí. Mas o anticristo, ele já está se levantando, ele já está aparecendo. Esse anticristo, ele vai surgir, ele vai aparecer aí e ele vai predominar. Tenha cuidado para ver qual espírito que você está dando crédito. O anticristo, ele vai se levantar e, por final, ele vai ter lá o seu trono, ele vai estar lá entronizado. Quando a gente vê Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, a gente vai ver que ali a fumaça vai subir, aquele povo serão destruídos e o anticristo ele vai reinar. Então, tudo está sob o controle dele. E a Bíblia diz que o povo de Deus, nesse período, Jesus já levou a igreja. Eis aí a necessidade que eu tenho e você tem de examinar qual espírito que você está dando crédito. Se é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que testifica que Jesus é nascido de Deus. Então tem que entender qual é o Espírito. Nesse espaço aí, Jesus já tem levado a sua igreja. Aí agora vai ter... Eu estou entrando já em um ponto que não deveria entrar, mas só abrindo um espaço aqui para você. Aí vai acontecer que vai surgir o milênio, mas a igreja está na glória. Mas para que você possa provar isso aí, entender, você precisa conhecer o Espírito. Você conhece. Você que tem um amigo, você que tem uma amiga, digamos que essa sua amiga ela não é uma pessoa muito legal com você. Concorda comigo? Mas você está conversando com aquela amiga e você está percebendo que a conversa daquela amiga sua não tem muito sentido, Mesmo por mais intelecto que ela seja, a conversa dela não tem muito sentido, porque a conversa dela não te oferece estabilidade. Então, é uma falsa conversa. Então, tenhamos, meus amados, cuidado a respeito dessa palavra. Posteriormente, nós estaremos concluindo esse texto aí de João. Você pode ler 1 João, capítulo 4. É um texto riquíssimo, No versículo 7, você vai ver que Deus é amor, e aí você vai descobrindo o valor que a palavra de Deus tem na sua vida. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fica na paz. Tenha um bom dia e até o próximo encontro. Amém?